Nesse experimento nós vamos trabalhar com reguladores lineares, nesse caso o 7805. E para o pré-projeto nós vamos separar o regulador linear 7805, como esse aqui no protoboard. Vamos adicionar na saída do regulador um LED configurado para operar na sua corrente típica de operação, utilizando resistores para limitar a corrente. E como 3, o regulador linear deve ser alimentado numa fonte de bancada com tensão de 7 volts contínua. Então aqui no protoboard nós temos o LED, eu escolhi o amarelo, e um resistor compatível com ele, que por uma tabela o LED opera com uma tensão de 2.2 volts como tensão máxima de operação, e para uma tensão de 7 volts o resistor ideal será de 270 ohms. Eu peguei um cujo valor real é de 268.2. Aqui eu vou fazer a medição da resistência do resistor para comprovar esse meu valor. E como a gente pode ver, 268.2 ohms. Aqui eu possuo uma fonte, eu liguei ela e a configurei para 7 volts DC. Estou usando uma fonte independente de configuração e vou fazer a medição da tensão dela como solicita o tópico 3 da primeira parte. Aqui eu conectei as pontas de prova no multímetro e a tensão está em 7.07 volts, o ideal solicitado para esse experimento. Aqui eu montei o circuito do LED e vou conectá-lo na fonte só para provar o funcionamento correto dele. Estou ligando aqui a fonte, setada em 7 volts e vemos que o LED liga perfeitamente. Agora eu irei fazer a medição da tensão no LED e no resistor. Com a ponta de prova colocada, a gente vê que nós temos umas 2.15 volts de tensão no LED, respeitando a tensão máxima de operação dele. Como a gente pode ver com os dados coletados, tensão máxima do LED 2.2 volts. E agora, averiguando a tensão no multímetro de 268 ohms, a gente tem 4.8 volts de operação. Se somarmos os dois valores, a gente obtém uma tensão máxima da fonte. Como a gente pode ver agora, verificando a tensão em todo o circuito, temos a tensão de operação da fonte de 7 volts. Com o circuito do LED conectado na saída do regulador de tensão e com as pontas de prova do osciloscópio conectadas a ele, aqui a gente pode ver o sinal emitido. Observa que possui um pequeno ruído que está com uma amplitude de 3 volts em média. Como a gente pode ver aqui, 3 milivolts. 3.0 milivolts ali mostrando. E eu vou conectar o meu celular na tomada, que está carregando próximo ao osciloscópio. E podemos ver que isso gera um ruído bastante grande em comparação ao que estava. Subiu de 3 milivolts para 15 milivolts a amplitude do sinal. Eu separei os capacitores de 0.33 microfarads e 0.1 microfarad do 7805, como pede aqui a etapa 3 do experimento. Eu fiz a montagem do circuito adequadamente, aterrando os capacitores. E agora só medindo a tensão no LED, está em 2 volts. A tensão no resistor do LED, que está em 2.9 volts, respeitando a saída total de 5 volts do regulador de tensão 780. Esse aqui é o valor de tensão da carga na saída do regulador de tensão
de 5 volts como o esperado. Com os capacitores conectados no circuito, o de 0.1 microfarad e 0.3 microfarad, nós temos aqui o sinal de saída com um ruído de 1.3 mV, inferior ao circuito sem os capacitores, que girava em torno de 2 mV. E agora eu vou conectar novamente meu celular na tomada, que está perto do circuito, para gerar um ruído, e o ruído gerado sobe com uma amplitude para 5.5 mV, já bem menor do que sem os capacitores, como testado anteriormente, que foi para 15. Agora nós vamos trocar os capacitores para 33 nanofarads e 10 nanofarads e verificar a saída no osciloscópio. Tem nossos componentes aqui e os capacitores de 33 e 10 nanofarads. Fazendo uma revisão do nosso circuito, nós temos o 7805 aqui, nosso resistor, nosso LED conectados ao terra. Temos aqui nosso circuito aterrado, a alimentação da saída para o LED e para o capacitor de 0.1 nanofarad. Ok. Temos aqui a alimentação de entrada conectada à fonte. Temos o aterramento, conexão que conecta ao capacitor de 33 nanofarad, conectado aqui e ao terra também. Está conectado ao GND da fonte de tensão. Então nosso circuito está montadinho. Com as pontas de prova do osciloscópio conectadas ao nosso circuito, vou ligar a fonte de tensão. Vamos observar a saída no osciloscópio. Vemos agora que ele tem um ruído de uma tensão de pico a pico de 1.20 mV aproximadamente. E eu vou conectar o meu celular na tomada para gerar um ruído e vamos ver a amplitude pico a pico desse ruído. Aqui eu conectei e subiu para 2.4 mV, já uma amplitude de ruído bem menor em comparação quando estava com os capacitores menores. E ao sinal também quando não estava com os capacitores. Então tivemos uma redução considerável no ruído, com o aumento da capacitância dos capacitores. Na próxima etapa vamos usar um potenciômetro e retirar os capacitores para verificar a alteração do ruído do sinal à medida que a gente gira o potenciômetro. O circuito está montado. Já iniciei o osciloscópio, a fonte está desligada. Eu vou ligar a fonte. Com a fonte de tensão ligada, temos aqui um osciloscópio com um potenciômetro de mais ou menos 50% do seu valor. Temos bastante ruído, um sinal bastante ruidoso. E à medida que eu diminuo a resistência, o ruído do sinal também é reduzido. Nesse momento, a resistência do potenciômetro está zerada, está no mínimo possível. E o ruído de pico a pico com o potenciômetro no zero fica em torno de 2.3 mV. E à medida que eu vou girando e aumentando, o ruído do sinal também aumenta. Com a resistência máxima, o sinal fica superior a 20 mV. Você não consegue dar um valor preciso. Aqui eu reduzi e o ruído já diminui consideravelmente quando a carga tem uma resistência bem baixa. Vou só fazer mais uma demonstração. Temos ali nosso sinal com a resistência do potenciômetro no mínimo. Eu vou aumentar a resistência dele e vamos ver a amplitude do ruído do sinal aumentar também conforme eu mexo ali. Eu vou agora conectar o meu celular na tomada para gerar um fluxo de corrente para causar mais ruído para avaliarmos esse sinal. Já conectei meu celular na tomada. Temos um aumento, agora diminuir a resistência do potenciômetro
E com resistência zero temos um ruído pico a pico de 6 volts, com o meu celular interferindo nisso. Remover o celular da tomada e agora ele volta para 2 mV. E para a próxima etapa vamos utilizar o LM317, que também é um regulador de tensão, porém um regulador variável. Aqui no datasheet dele a gente possui informações com uma corrente máxima de saída dele, que é de 1.5 A, a tensão de entrada máxima de 40 volts e a tensão de mínima de entrada de 3 volts. A tensão máxima de saída dele que ele oferece é até 37 volts e a tensão mínima de saída de 1.25, arredondando para 1.3 volts. E o roteiro pede que a gente tenha obtenha uma tensão que seja mais ou menos 2 volts superior à tensão mínima dele. Então isso aqui vai dar em torno de mais ou menos uns 3.3 volts. Bom, aqui eu possuo o LM317 num circuito digital feito no Proteus. Eu estou fazendo uma simulação virtual desse circuito. E eu escolhi conectá-lo a uma fonte de 5.7 volts, como foi solicitado conectar entre uma de 5.5 e de 6 volts, eu peguei um valor arbitrário de 5.7. Tenho aqui o capacitor conectado na entrada dele, de 0.1 microfarad, e um outro capacitor conectado à saída dele, de 1 microfarad. Ok? Tenho aqui o resistor de 240 ohms, a ponta de prova de saída e a ponta de prova de entrada, para captar a entrada. E aqui eu tenho um resistor de 10 kΩ. Para ajustá-lo à saída, eu ajustei para 4%, ou seja, 400 ohms, um resistor de 10K. E com essa configuração eu consegui obter uma tensão de saída de 3.3 volts, que foi o solicitado no experimento, ou seja, uma tensão com 2 volts superior à tensão mínima de saída dele. E aqui no gráfico eu tenho aqui dois valores, um valor da tensão de entrada em verde e a tensão de saída em vermelho. Aqui a gente pode ver a linha da tensão de entrada em 5.7 volts e a tensão de saída aqui em mais ou menos 3.3 volts, ou seja, 2 volts superior à sua tensão mínima de saída. Bem, e como considerações finais, os reguladores de tensões eles servem para regular a tensão de saída de uma entrada de uma fonte e fornecer uma saída mais estável e controlada. No caso do 7805, fornecer uma fonte de 5 volts. E quanto ao 317, é fornecer uma tensão variável de 3 a 37 volts de saída. Vimos aqui na prática também a importância do uso de capacitores de desacoplamento na montagem de circuitos para a alimentação de componentes com tensões estáveis. É importante utilizar esses resistores, pois eles diminuem o ruído gerado pela quantidade de resistência das cargas dos componentes, principalmente em equipamentos que possuem resistências altíssimas, como é o caso de osciloscópio, por exemplo, que possui uma carga de 1 mega ohm, ou então monitores cardíacos de multiparâmetros. Então, eles são muito importantes para esse tipo de circuitos, para evitar que a tensão tenha oscilações e danifique o sistema.